Olá! Este trabalho irá apresentar um modelo de KPIs para os contratos terceirizados de hotelaria e infraestrutura em um hospital universitário federal. Contextualizando a escolha do tema, a parcela do orçamento que os órgãos públicos passaram a despender com os serviços terceirizados tornou-se cada vez mais considerável ao longo dos anos. Uma efetiva gestão da terceirização exige a estruturação de indicadores de desempenho para o acompanhamento dos serviços prestados. Uma alternativa para a mensuração dos resultados seria a utilização dos Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de desempenho, que representam um conjunto de medições centradas nos aspectos mais críticos do desempenho organizacional. Essa pesquisa teve como cenário um hospital universitário federal. Essa escolha se justifica pelo expressivo papel dos serviços de hotelaria hospitalar e infraestrutura nos hospitais públicos e pelo volume de recursos destinados a eles. Em 2021, o valor pago em contratos de terceirização no hospital representou 56% do seu orçamento. Com base no exposto, surgiu o seguinte problema de pesquisa: como revisar as sistemáticas de monitoramento dos contratos terceirizados de hotelaria e infraestrutura utilizadas por um hospital universitário federal. Assim, o objetivo do estudo foi desenvolver um modelo de KPIs para os contratos terceirizados de hotelaria e infraestrutura em um hospital universitário federal. Para tal, foi necessário analisar os indicadores utilizados para cada contrato selecionado, identificar as fragilidades no processo de construção de indicadores, monitoramento do desempenho dos serviços e oportunidades de melhoria na visão dos gestores e propor os KPIs para cada contrato terceirizado. O referencial teórico desta pesquisa abordou a terceirização de serviços no setor público, a fiscalização e monitoramento de contratos, o desempenho hospitalar e os Key Performance Indicators. Essa é uma pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva, cujo método foi um estudo de caso. Realizou-se uma pesquisa documental que desvelou documentos oficiais internos relacionados ao monitoramento dos serviços prestados pelas contratações terceirizadas de hotelaria e infraestrutura do HU, tais como termos de referência e contratos, contrato de gestão pactuado entre os setores e a alta gestão, painéis de bordo, relação dos demais indicadores monitorados e o plano diretor estratégico da gestão 2019-2022. Após, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 14 pessoas, dentre gestores e fiscais técnicos de 10 contratos terceirizados vinculados à divisão de logística e infraestrutura hospitalar do HU, considerando contratações vigentes entre julho de 2020 e julho de 2021. Também foi estruturado um painel de especialistas com experts no assunto, objeto de estudo dessa pesquisa, utilizando-se o método Delphi. Este foi desenvolvido em 3 rodadas, buscando-se estabelecer um consenso entre gestores e experts sobre quais KPIs adotar para os contratos selecionados, tendo-se como base o rol de indicadores levantados na pesquisa documental. Com isso, chegou-se aos seguintes resultados. Foram identificados 73 indicadores relacionados aos 10 contratos analisados, muitas vezes sobrepostos em meios distintos de contratualização. Tanto a literatura como o resultado das entrevistas e a visão dos experts convergiram para a indicação de uma atuação mais focada quando se trata da utilização de indicadores. Também foi identificada a necessidade de amadurecimento do processo de elaboração de indicadores relacionados aos contratos terceirizados e do seu acompanhamento pelos profissionais das áreas, já que a cultura de monitoramento destes indicadores se encontra restrita às chefias dos setores e unidades, com pouca participação dos demais membros das equipes. Outro ponto que vale destaque é que a sistemática utilizada para monitoramento dos contratos está alicerçada prioritariamente no IMR, que é o instrumento de medição de resultados, não existindo um padrão institucional para a sua elaboração. Apesar deste instrumento constar em todos os contratos, identificou-se que alguns deles são elaborados em cima de critérios bem objetivos, com aferição do desempenho por meio de indicadores, enquanto que outros ainda são bem subjetivos, confundindo a medição do resultado com o cumprimento das cláusulas contratuais.
Então, foi proposto a padronização dos EMRs de forma a aferir se a quantidade, qualidade, o tempo e o modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no contrato para efeito do pagamento conforme o resultado. Os resultados da pesquisa indicam ainda a utilização de um painel de KPIs alinhado aos objetivos organizacionais para que os gestores possam monitorar os principais aspectos do desempenho do serviço terceirizado e, considerando que tanto o IMR como o painel de KPIs estão alicerçados em indicadores de desempenho, recomenda-se que os demais membros das equipes, além das chefias, sejam envolvidas na criação de indicadores e análise de resultados, cumprindo a norma institucional de contratualização e monitoramento de resultados de indicadores do hospital universitário. Assim, chegou-se ao modelo de KPIs proposto. Após confirmação no relato dos entrevistados e posicionamento dos experts da indicação da redução do número de indicadores como uma oportunidade de aprimoramento para uma atuação mais focada do gestor, desenhou-se um modelo de KPIs proposto para o HU, chegando-se a 37 indicadores para monitoramento dos aspectos críticos e estratégicos das contratações, conforme painel apresentado ao lado. Sugere-se a continuidade da pesquisa, avaliando-se a efetividade da aplicação do modelo de KPIs no monitoramento dos contratos terceirizados e a construção de um painel BI para a exibição dos resultados e monitoramento no âmbito do HU. Espera-se que os resultados do estudo possibilitem níveis mais altos de controle aos gestores públicos, com vistas à otimização dos recursos destinados à saúde e consequente melhoria contínua da gestão pública. Obrigada a todos. Oi, pessoal, meu nome é Natália e vou apresentar o resumo intitulado Envelhecimento Populacional e Operadoras da Modalidade de Autogestão em Saúde, uma revisão de literatura, de 2011 a 2021, tendo como autoras Natália de Souza Portugal e Fátima Ferreira Roquete. O segmento da atenção médica supletiva, denominado saúde suplementar, é composto por 5 principais modalidades de operadoras de saúde: a cooperativa médica, a filantropia, medicina de grupo, seguradora especializada em saúde e a autogestão em saúde, que será o foco deste trabalho, tendo como órgão regulador a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Como peculiaridade, as autogestões em saúde contam com uma carteira com uma população mais envelhecida do que a média do setor saúde suplementar, pois, via de regra, elas continuam a oferecer assistência aos seus beneficiários após eles se aposentarem, o que pode ameaçar sua sustentabilidade ao longo dos anos. Este trabalho tem como objetivo analisar as principais consequências do envelhecimento populacional para a gestão de operadoras da modalidade de autogestão em saúde. A atual dinâmica demográfica mundial está marcada pelo processo de envelhecimento populacional, que se caracteriza pelo aumento do número absoluto e do percentual de idosos no conjunto da população, que ocorre desde 1950, mas principalmente ao longo do século XXI. No Brasil, não é diferente, pois após sucessivos anos de crescimento populacional, o país vem registrando quedas acentuadas da natalidade, acompanhadas pela queda da mortalidade, 2 componentes que juntos intensificam o processo de envelhecimento populacional. O contexto de envelhecimento populacional afeta diretamente o sistema de saúde, uma vez que os padrões de gastos com saúde mostram diferenças significativas em função da idade. Como metodologia, foi realizada uma revisão integrativa de literatura. Para sua realização, foram seguidas 6 etapas. Primeiro, elaboração da questão norteadora. Segundo, busca ou amostragem na literatura. Terceira, coleta de dados. Quarta, análise crítica dos estudos incluídos. 5, interpretação dos resultados. E, por último, a apresentação da revisão, síntese do conhecimento. A busca foi realizada nas bases de dados Lilacs e Medline, por meio da Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, SPEL, Cielo e periódicos CAPS.
Para isto, foram utilizados os seguintes descritores: saúde suplementar, autogestão em saúde, envelhecimento populacional e envelhecimento, utilizando-se o booleano AND, combinados de diversas maneiras, como podemos ver abaixo. Os critérios de inclusão das publicações contemplaram artigos publicados em português, na íntegra, publicados de 2011 a 2021, sendo eles teses, dissertações. Excluíram-se artigos repetidos e aqueles que não atendiam ao objetivo do estudo. Em seguida, foi realizada a leitura do título e resumo de cada publicação, obtendo-se 40 artigos. Após, procedeu-se à leitura na íntegra dos artigos escolhidos, sendo selecionados 10 para compor esta revisão. Foi elaborado um quadro síntese para a organização e apresentação dos dados coletados, que foram analisados pela técnica de análise de conteúdo categorial. A partir da seleção destes 10 artigos, os principais resultados obtidos foram 4 artigos sobre gestão de custos, 2 artigos relacionados a modelos de gestão, 1 artigo sobre modelos de atenção à saúde, 1 artigo sobre modelo de atenção integral, 1 artigo sobre promoção da saúde e prevenção de doenças e 1 artigo relacionado a modelo de atenção integral e modelos assistenciais. Para esta apresentação, selecionamos os 2 principais temas, modelos de atenção à saúde e gestão de custos. Os artigos encontrados mostraram a importância de se estruturar modelos integrados que deem conta de todas as necessidades dos idosos. Além disso, a atenção primária e a equipe de saúde da família têm um importante papel nessa jornada. Analisamos também 2 modelos propostos, que foram a avaliação geriátrica ampla, focada no diagnóstico precoce e orientação dos idosos, e assistência integral e prevenção, com ênfase no monitoramento contínuo das condições de saúde. Sobre a gestão de custos, observamos que é um desafio administrar os custos gerados nas diferentes fases da vida. É importante também observar a quantidade de serviços médicos utilizados por sexo e reduzir a utilização dos serviços hospitalares. Para melhorar a base financeira e garantir a perenidade dos planos de saúde, é essencial ter um plano de precificação, pautado no equilíbrio atuarial e também no incentivo à medicina preventiva. Concluímos que para uma boa gestão em operadoras de autogestão em saúde, é necessário entender o cenário de mudanças demográficas e epidemiológicas, de forma a minimizar o uso de serviços hospitalares. Mudanças na forma de remuneração dos serviços e conscientização sobre a importância da promoção da saúde e da prevenção de doenças são essenciais para garantir a sustentabilidade dessas organizações. Muito obrigada! Olá, meu nome é Brenda Reis Chaves e minha pesquisa é intitulada como Análise das práticas profissionais dos gestores de enfermagem relacionadas à segurança e saúde do trabalhador. Apesar dos avanços nas normas e legislações na área de segurança e saúde do trabalhador, ainda é possível notar fragilidades em sua implementação, principalmente nos serviços públicos e filantrópicos da saúde. Sendo assim, a construção do objeto deste estudo começou a partir dos problemas que foram identificados no cotidiano da pesquisadora trabalhadora, tais como as fragilidades na implementação das normas regulamentadoras dentro do contexto hospitalar, o distanciamento nos processos de implementação das medidas preventivas de segurança e saúde do trabalhador, a dificuldade de atuação dos gestores em conjunto com o SESMIT e a responsabilidade do trabalhador em relação à sua própria segurança. No que se refere ao processo de trabalho nos serviços de saúde, Gomes et al. 2011 definem que os trabalhadores de saúde ocupam uma posição-chave na sociedade, pois assistem tanto os indivíduos quanto suas comunidades. No entanto, a implementação das medidas de segurança e saúde do trabalhador demandam envolvimento e tempo dos gestores,
e incitam mudanças de comportamento por parte destes profissionais e dos trabalhadores, segundo Machado e Assunção, 2012. Assim, o objetivo geral deste estudo foi analisar as práticas profissionais dos gestores de enfermagem relacionadas à segurança e saúde do trabalhador em um hospital filantrópico de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em relação ao referencial teórico, foram apresentados alguns conceitos e legislações sobre o campo da segurança e da saúde do trabalhador. A Anvisa 2020 diz que a política de segurança e saúde do trabalhador ela deve assegurar condições de trabalho adequadas para que gerentes e trabalhadores adotem medidas preventivas visando reduzir os riscos e os acidentes de trabalho. Também foi utilizado como referencial teórico-metodológico a análise institucional, que na sua vertente socioclínica é um aporte metodológico para analisar as práticas profissionais que são atravessadas por diversas instituições, segundo Monceau 2008. Na metodologia, o tipo de pesquisa e o cenário trata-se de uma pesquisa-intervenção com abordagem qualitativa realizada em um hospital filantrópico 100% SUS localizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. No que se refere aos participantes, na primeira etapa da pesquisa foram realizadas entrevistas semi-estruturadas que contaram com a participação de 7 gestores de enfermagem que trabalham no hospital e na segunda etapa foram realizados 2 encontros de restituição que contaram com a participação de 8 enfermeiros. Para a produção dos dados, inicialmente a pesquisadora utilizou o diário do pesquisador para registrar as suas reflexões e observações que surgiram durante as etapas da pesquisa. Além do diário, também foram utilizadas as entrevistas semi-estruturadas e 2 encontros de restituição, com a finalidade de analisar coletivamente os dados que foram produzidos nas entrevistas semi-estruturadas. Estas entrevistas e os encontros de restituição foram gravados em mídia digital, de acordo com a autorização prévia dos participantes para áudio e imagem, e posteriormente foram transcritos na íntegra para serem analisados juntamente com os registros que foram feitos no diário da pesquisadora. Estes dados produzidos também foram transcritos na íntegra e organizados em quadros que mostram a articulação realizada entre os trechos extraídos do diário da pesquisadora, das falas da orientadora e dos participantes, com as 8 características propostas pela socioclínica institucional. Os resultados apresentados explicitaram os analisadores tempo e cobrança, os quais revelaram que, apesar do modelo de gestão compartilhada adotado no hospital, ainda é possível presenciar condutas dos gestores de enfermagem pautadas em princípios do modelo taylorista, ao adotarem posturas fiscalizadoras das medidas de segurança e saúde do trabalhador. Mas o movimento das instituições Saúde do Trabalhador, Enfermagem e Gestão mostraram a necessidade de se ter outras práticas mais pautadas no diálogo e na participação para se delinear os caminhos de transformação no cotidiano do hospital. Além disso, revelaram fatores tais como sobrecarga de trabalho e dimensionamento de pessoal inadequado, os quais interferem de forma significativa na prestação da assistência de enfermagem e, consequentemente, na adoção das medidas de segurança e saúde do trabalhador. Outro ponto explicitado foi a falta de um processo formativo em gestão, o que dificulta principalmente o planejamento das atividades e da implementação delas. Isto levou os participantes a reforçarem a importância da educação permanente em saúde e a sugerirem a estratégia das rodas de conversa para incrementar o processo formativo e continuado dos gestores de enfermagem. As considerações finais. O movimento das instituições Saúde do Trabalhador, Enfermagem e Gestão mostram a necessidade de se ter outras práticas mais pautadas no diálogo, participação e compreensão das situações que permeiam o cotidiano.
Esta pesquisa e intervenção mostrou que, através da socioclínica institucional, com seus encontros de restituição e possivelmente a educação permanente em saúde através das rodas de conversa, podem constituir um potente dispositivo coletivo de análise que busca as transformações nas práticas profissionais. Seguem as referências bibliográficas utilizadas. Olá, eu sou Edmundo e irei apresentar o trabalho intitulado As Tecnologias de Informação e Comunicação e os seus impactos na gestão dos serviços de saúde, a experiência do Serviço de Atenção Domiciliar de Belo Horizonte, cujos autores são Gisele Santos, Raquel Cunha, Edmundo Gustavo e Denise Valadão. Sabemos que o emprego de ferramentas de gestão contribui para o desenvolvimento dos serviços de excelência, que antecipam as demandas dos usuários e viabilizam ações gerenciais efetivas e colaboram com a identificação e solução de problemas. O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência do Serviço de Atenção Domiciliar de Belo Horizonte relacionada à implantação de ferramentas de gestão ao cotidiano do trabalho. O Serviço de Atenção Domiciliar integra o Programa do Governo Federal Melhor em Casa. Belo Horizonte possui 21 MEMAD e 6 EMAP. Atende mais de 5.000 pacientes por ano e possui cerca de 300 profissionais de saúde. Estas equipes são distribuídas de forma regionalizada, com o desígnio de garantir cobertura assistencial a todo o município. O SAD-BH assegura assistência humanizada com qualidade e integralidade, enfatizando a autonomia do usuário e contribuindo para a otimização dos recursos financeiros e das estruturas da rede de atenção à saúde. Tendo em vista o grande volume de profissionais e a complexidade das atividades relacionadas, torna-se indispensável investir na estrutura organizacional. A qualificação do trabalho visa o alinhamento dos objetivos e compromissos para a harmonia das ações e o alcance das metas. Ao planejar, os trabalhadores podem refletir sobre as propostas de ação de forma a intervir sobre determinado problema ou necessidade, seja ela individual ou coletiva. A partir do final da década de 90, o conceito de governança clínica trouxe novos elementos para a discussão da gestão em saúde, com foco na responsabilidade do sistema pela melhoria da qualidade da atenção à saúde. Esta imagem representa o Trello e o Kanban, que são os elementos que constituem a experiência apresentada. O Trello é um aplicativo de gerenciamento de projetos, que foi criado para auxiliar as equipes na organização, monitoramento e controle, permitindo a compreensão do todo e a comunicação transparente e visual. O Kanban é um método de gestão com características bem definidas, que buscam promover o controle do fluxo de produção. Ele é estruturado em 3 colunas principais: a fazer, fazendo e feito. A partir das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, foi necessário estruturar as ações para responder aos desafios e às novas formas de se relacionar. Nesta perspectiva, o Trello e o Kanban puderam ser utilizados como alternativas efetivas para o trabalho integrado e colaborativo. O Trello pode ser utilizado por meio de um site ou aplicativo, ambos disponíveis gratuitamente. Eles possibilitam o compartilhamento de ferramentas que visualizam as tarefas com outros usuários da plataforma, contribuindo com a realização das atividades em grupo de forma remota. As tarefas criadas pela equipe podem ser organizadas em 3 estruturas: quadros, listas e cartões. A implementação do Trello e do Kanban ao trabalho da coordenação do SAD-BH ocorreu por meio das 3 vertentes semelhantes à descrição anterior. Estes quadros apresentam cartões de tarefas com as informações dos projetos e são editados pelos membros da equipe
à medida com que as tarefas são concluídas. E para cada atualização feita nos projetos, o sistema notifica os outros usuários vinculados. Dentre os resultados alcançados, destacamos que a ferramenta foi compartilhada com todos os 13 membros da coordenação do serviço, possibilitando a todos acompanhar o andamento das atividades e dos projetos. As ações são atualizadas diariamente, com relatos sobre o sequenciamento de cada atividade e a sinalização com etiquetas, possibilitando o gerenciamento das ações. Esta imagem representa o painel que foi construído pelo Serviço de Atenção Domiciliar de Belo Horizonte. Após 3 meses de implantação, observamos que dos 10 projetos propostos, 40% foram concluídos dentro do prazo e os demais estão sendo acompanhados em estágios de progressões distintos, conforme a seguinte representação. Dado o contexto de trabalho híbrido decorrente da pandemia pela Covid-19, a incorporação das TICs apresentou-se como uma opção estratégica para otimizar o desempenho dos projetos do Serviço de Atenção Domiciliar de Belo Horizonte. A utilização do Trello na rotina da organização das atividades proporcionou um importante ganho na otimização do tempo, permitindo priorizar e monitorar todo o processo. Além dos resultados alcançados, espera-se que essa experiência contribua com a incorporação dos métodos ágeis de gestão em outros serviços, tanto pelo potencial de organização, quanto pela articulação e envolvimento da equipe em prol dos resultados almejados. O Trello consolidou-se como uma ferramenta de uso contínuo, mesmo após o encerramento do trabalho remoto, visto os ganhos que foram obtidos. Muito obrigado. Prazer, o meu nome é Larissa e eu vou estar falando sobre o protagonismo do enfermeiro da atenção primária à saúde na gestão de planejamento à prevenção da obesidade infantil, sendo com os autores Daniele Perdigão Oliveira Ribeiro, a Iana Alves Veloso, o Damásio Alves de Souza Júnior e eu, Larissa Alves de Lima. O nosso eixo temático escolhido foi Tecnologias Gerenciais em Saúde, sendo as nossas palavras-chave obesidade infantil, atenção primária em saúde e enfermeiro. Para entender melhor o tema, nada mais justo do que falar o que é obesidade. E obesidade nada mais é do que um agravo multifatorial originado, na maioria dos casos, pelo desbalanço energético, ou seja, quando o indivíduo consome mais energia do que gasta, de acordo com a OMS. E um dado importantíssimo de ser citado e também preocupante é que nos últimos 40 anos, crianças e adolescentes na idade escolar com obesidade passou de 11 milhões para 124 milhões. O objetivo aqui é descrever as ações do enfermeiro, que são importantíssimas, na gestão do cuidado na atenção primária, acerca do planejamento da prevenção de agravos da obesidade infantil. Dentro do referencial teórico foi dividido em tópicos relevantes ao tema, entre eles estatísticas e dados, que fala que o sistema de vigilância alimentar nutricional é citado que crianças de 5 a 10 anos, em 2019, do âmbito nacional, cerca de 10% delas possuem peso elevado. Dentre os fatores de risco, é importante citar atividade sedentária aumentada, além de fatores genéticos, fatores psicológicos, fatores biológicos, ambientais e socioeconômicos. Dentre as possíveis comorbidades, há o risco de ter DCNTs desenvolvidas precocemente. Exemplo de DCNTs, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes mellitus, entre outras. Além de problemas no âmbito psicológico e social. Ações de saúde na atenção primária podem ser os exames de rotina em que há o cálculo, a mensuração do peso e também da altura, fazendo então o IMC. Além de atuação do enfermeiro nas
APS, que nada mais seria do que a anamnese, além do cálculo nutricional dessas crianças e adolescentes, e também planos de ações voltados para a equipe multiprofissional. Nossa metodologia é voltada para a pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica, visto que proporciona maior familiaridade com o problema e traz dados de interpretação sobre a obesidade infantil do Brasil. Dentre análise e discussão de resultados, fala-se o papel principal da atenção primária, que nada mais é do que o acolhimento e cuidado individual, além de ações de promoção e prevenção da obesidade e sobrepeso. Possíveis ações dentro das APS seria, no caso, ações contínuas e sistemáticas do cálculo nutricional dessas crianças e adolescentes, além de uma gestão também focada em grandes estratégias voltadas para redução da atividade sedentária, ou seja, fazer exercícios físicos, além de qualidade de sono, uma qualidade mental melhor, entre outros. Conclui-se, então, diante de tudo que foi falado, que o enfermeiro ele desenvolve, sim, um papel muito importante, além do acolhimento e investigação das principais motivos relacionados à obesidade, ele vê a necessidade do paciente, além de ajudar na jornada e também integralizar os cuidados. E é isso, muito obrigado por nos darem essa oportunidade de estar submetendo o nosso resumo e por terem assistido esse vídeo. Além de que a gente está deixando também um espaço para perguntas para quem tiver dúvidas sobre o assunto. Olá, meu nome é Alexandre Viana Barros de Andrade. Venho trazer o relato de experiência sobre a implantação do acesso avançado na Clínica CACI, que é um serviço de atenção primária da operadora de saúde CACI, né? Junto à Viviane, nós trazemos aqui um pouco sobre o processo da implantação e a implementação do nosso acesso avançado como um mecanismo de ampliação do acesso, né, na atenção primária. Basicamente, o acesso avançado vem como uma estratégia de organização das agendas, né? Em geral, aí a gente muda completamente a lógica de organização do serviço, em que a gente faz a nossa premissa dos trabalhos aí de fazer hoje, né, o trabalho de hoje, ou em até 48 horas, e aí a gente busca aproximar as necessidades de saúde dos nossos pacientes, na CACI nós chamamos de participante, para que o acesso seja em tempo oportuno. Então, tanto crônico quanto o crônico agudizado, quanto o paciente com algum agravo crônico, né, que ele possa ter o atendimento da sua equipe de saúde da família, do seu médico de família, do seu enfermeiro de família, da sua equipe multidisciplinar, no momento em que ele realmente precisa. Então, a gente recomenda aqui esses autores que estão no final do slide, e essa charge traz bem o que representa para a gente nessa quebra de paradigma quando a gente organiza o serviço por meio do acesso avançado, em que quando o paciente efetivamente consegue chegar ao profissional de saúde, muitas das vezes a queixa principal, né, em que ele trazia aí na sua condição de saúde, ela não mais existe, ou ela já está numa situação muito mais agravada, devido a um acesso tardio, devido à dificuldade do acesso, devido a uma série de fatores aí que, com o acesso avançado, a gente busca minimizá-los, né, e proporcionar o acesso no tempo mais oportuno. Cada vez mais a gente tem ganhado, né, o espaço aí do acesso avançado, as discussões começam em 1999, 2000, 2001, e aí a gente tem uma série de potenciais impactos, como redução de absenteísmo, atendimento do paciente no momento mais adequado, intervenções em tempo mais oportuno, atenção multiprofissionais,
multiprofissionais e outras variáveis que constituem as premissas da APS. Então, por meio da experiência que nós tivemos, a gente entende que esse trabalho tem uma relevância por permitir suprir principalmente uma lacuna na literatura sobre a forma como esse processo é implementado e os resultados iniciais que são possíveis de ser evidenciados. Então, nós já temos aí um pioneirismo, né? A CACI já tem um pioneirismo aí na atenção primária e no modelo de atenção integral à saúde. E por meio deste trabalho, a gente busca compartilhar como foi essa experiência aí da primeira autogestão no país, né, em implementar o modelo de acesso avançado na atenção primária. Então, trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, com um relato de experiência. A gente dividiu em duas fases, como implantação e implementação, e o produto final é o acesso avançado como mecanismo de organização do acesso, né, de organização do serviço da CACI. Então, nós temos a fase de implantação, que vai desde o processo da elaboração do diagnóstico situacional, perpassa por uma série de processos aí de reuniões, de discussões, de ressignificação de papéis com as equipes, elaboração de plano de educação permanente, revisão do modelo de organização das nossas agendas para permitir que a nossa equipe tivesse 80% da agenda livre, 20% da agenda programada, ainda zelando pela máxima da agenda livre, para que a gente efetivamente somente programe aquilo que é indispensável, e o alinhamento de todo o processo de transição, com o plano de comunicação, com a equipe, com a própria diretoria, com os pacientes, e a fase também de implementação, que ela veio aí com a adoção de ferramentas como Power BI, planilhas, Google Forms, unificação dos canais de entrada, com criação, por exemplo, de e-mail corporativo, espaços, inclusive, de descompressão para a gente discutir com a equipe sobre esse novo processo, sobre esse modelo, né? E a gente organizar, né, estratégias de cuidado para garantia dos pilares ali da atenção primária, da coordenação de cuidados. Então, basicamente, como resultados aí, a gente tem que 86% das demandas dos pacientes, né, dos nossos participantes, foram respondidas dentro de 48 horas, com a grande maioria respondidas em até 24, oscila com alguma sazonalidade. Nós implementamos esse serviço ainda, né, com as grandes oscilações da pandemia, dos quadros respiratórios sazonais. Nós tivemos aí também um volume de atendimento muito maior se comparado aí a 2019, 2020, com a implantação do acesso avançado. Então, a gente ganha em termos de acesso, indiscutivelmente. Ganhamos também nas questões relacionadas à possibilidade do atendimento dos pacientes sem necessariamente termos uma questão de hiperutilização. Então, a grande maioria dos nossos pacientes aqui tiveram, né, somente um atendimento, 2 atendimentos e uma minoria 3 ou mais atendimentos. Tivemos também uma lógica da evidência da manutenção da ESF, né, um medo das pessoas de acharem que estavam perdendo a equipe de saúde da família. Então, se considerarmos atendimentos de médico de família, de enfermeiros da equipe multidisciplinar, quase 85% dos nossos atendimentos foram de pacientes já acompanhados pela estratégia de saúde da família, e mais de 60% aí dos nossos pacientes que tiveram atendimento com o médico, tiveram algum tipo de atendimento anterior, como busca ativa, atendimento remoto. Então, esses são alguns dos resultados que nós conseguimos trazer aqui, né, nesse período aí de 7 minutos. Convido vocês para acessarem o nosso trabalho para ler com mais tempo, para entender um pouco dessa quebra de paradigma. E obrigado pela oportunidade de poder apresentarmos aqui o trabalho para vocês.